Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal. A pedido de um amigo estarei falando sobre o livre-arbítrio, então fiquem ligados. Havia eu feito um vídeo em que falava sobre quem criou o mal e um amigo meu me perguntou o que pensa a respeito do livre-arbítrio. Então, indo diretamente ao assunto, o livre-arbítrio acaba sendo um conceito teológico, se assim o posso chamar, né? Acaba sendo um conceito teológico falacioso. Por que digo isso? Porque apresenta falhas, contradição e acaba sendo injusto quando aplicado na humanidade do ponto de vista bíblico. E eu vou vos explicar do porquê que pensam assim sobre o livre-arbítrio. Nem todos os cristãos compartilham desta mesma ideia teológica ou conceito teológico, né? Uns acreditam nisso, outros não acreditam nisso. E já me deparei com um caso particular, né, em que um amigo meu afirmou que tanto ele como a sua congregação acreditam que só Adão e Eva tinham o livre-arbítrio e o resto da humanidade não tem, né? Então essa ideia do livre-arbítrio acaba sendo uma ideia particular de um indivíduo ou mesmo de uma congregação, né? Uma ideia que compartilham em comum dentro de uma congregação. Bom, eu vou usar um exemplo para poder deixar claro do porquê que afirmei que o livre-arbítrio é uma falácia, né? E peço que prestem bastante atenção, porque percebi que não só aqui no YouTube, como também lá no Instagram, parece que o pessoal que tem trazido ideias que vão contra aquilo que eu exponho não tem prestado atenção nas coisas que estou falando. Por isso é que tenho visto respostas que parece que não tem nada a ver com o assunto, fogem do contexto do assunto, né? Respostas que não sei quando é que a pessoa foi tirar a ideia, o pensamento, e parece que a pessoa nem estava prestando atenção no que eu estava falando, né? Mas enfim, então esse é um pedido que eu tenho, né? Que se fores alguém que está acompanhando isso, que não concorda com as coisas que eu falo, por favor, preste atenção. Eu não preciso, ou melhor dizendo, eu não quero que aceites o que eu vou falar, mas pelo menos ouvir e prestar atenção. Sei que é um desafio ouvirmos pessoas que falam coisas contra o que nós pensamos, né? Mas é importante para podermos mapear o que as outras pessoas pensam e assim conseguirmos lhes mostrar as falhas que eles estão apresentando em seus argumentos. E por aí vai, né? Mas enfim. Tá, partindo para o exemplo então. Pensem num pai de família, né? Um senhor que providencia tudo para a sua família, para a sua esposa e para os seus filhos. Daí ele aplicou uma regra em casa, né? Que se aplica aos seus filhos. Não se aplica à sua esposa porque se ele tentar isso vai passar a dormir no sofá o resto da sua vida, né? Então esse é um caso à parte. Mas enfim, ele colocou uma regra em casa que se aplica aos seus filhos, né? Onde ele disse o seguinte, que ninguém, nenhum de seus filhos pode consumir nenhum outro tipo de bebida a não ser água em casa. Nada de sucos, nada de bebidas alcoólicas, nada de refrigerantes, café, leite, somente água. Nem água com gás, só água simples mesmo. Beleza. Daí os filhos foram cumprindo essa regra, né? Porque isso só se aplicava dentro de casa, fora eles podiam consumir o que quisessem, né? Mas enfim. Daí um certo dia o pai aparece em casa com um litrão de Coca-Cola e coloca lá na geladeira, né? Vai até os seus filhos e diz: olhem, meus queridos, vocês são livres de consumirem qualquer bebida que estiver na geladeira e são livres de poderem me obedecer ou não. Prestem bastante atenção no que eu estou falando agora. O pai disse para seus filhos que eles são livres de consumirem qualquer bebida que estiver na geladeira e são livres de poderem obedecer ele ou não. Daí os filhos ficam com uma dúvida na cabeça, ficam curiosos para saber então o que há na geladeira, né? Já que em casa só se consome água, só tem água na geladeira. Correram até a cozinha, abriram a porta da geladeira e se depararam com um litrão de Coca-Cola. Daí o pai foi atrás deles, né? E disse para eles novamente: acalmem-se, meus queridos, acalmem-se. Eu disse que vocês são livres de poderem consumir qualquer bebida que estiver na geladeira e disse que são livres de poderem me obedecer ou não. Mas há uma proibição aqui, vocês não podem consumir a Coca-Cola. Quem consumir a Coca-Cola ficará de castigo. Pessoal, se vocês prestaram bem atenção nessa história aqui, se assemelha a um relato bíblico, lá em Gênesis. E depois eu vou fazer o paralelo para vos fazer entender melhor, né? Porque eu estou dando esse exemplo, usando a Bíblia lá, o relato bíblico, em Gênesis. Aqui vocês perceberam, né? Se aqui perceberam que o pai acabou sendo incoerente consigo mesmo, né? Acabou sendo contraditório e inclusive acabou sendo injusto para com os seus filhos. Por quê? Porque
Porque ele colocou uma regra em casa que só se podia consumir água, né? Mas foi ele mesmo quem levou um outro tipo de bebida para casa. Foi aos seus filhos e disse para eles que são livres de consumirem qualquer bebida que estiver na geladeira aí. E que são livres de poderem obedecer a ele ou não. Essa aqui é a questão. Mas em seguida ele se contradiz dizendo que há uma proibição, uma vez que deu essa liberdade para eles. Há uma proibição, que é não consumir a Coca-Cola que está lá, e colocou uma ameaça por cima, né? Uma consequência, que é colocar de castigo aquele que consumir a Coca-Cola. Onde é que está o livre-arbítrio dessas crianças, ou desses meninos, os filhos, né? Onde é que está o livre-arbítrio deles? Uma vez que o pai deles afirmou que são livres de poder obedecer a ele ou não, mas também diz que vai colocar uma consequência para aquele que desobedecer a ele, sendo que foi o próprio pai que lhes deu essa liberdade de obedecerem a ele ou não. Entenderam, pessoal? Então, partindo para a Bíblia, lá no relato bíblico de Gênesis, né, de Adão e Eva lá, podemos, e comparando com esse exemplo, né, podemos comparar o pai com Deus, né, a Coca-Cola com a árvore do conhecimento do bem e do mal, os filhos com Adão e Eva, a casa deles com o jardim do Éden, por aí vai, né? Vocês entenderam que esse exemplo se assemelha bastante com o relato bíblico em Gênesis lá. Então, o que acontece? Adão e Eva não criaram árvore nenhuma, inclusive não criaram coisa nenhuma lá. Foi Deus quem criou tudo e foi Deus quem providenciava tudo. Inclusive foi Deus quem criou a árvore do conhecimento do bem e do mal e colocou lá no lar de Adão e Eva, que ela havia criado para eles, né? Colocou lá. Daí, para quem acredita no livre-arbítrio, afirma o seguinte: por amor, Deus criou seres livres, seres que podem tomar decisões, e dentre essas decisões inclui-se obedecer a Deus ou não, né? Fazer o bem ou mal. Mas se Deus criou seres livres, e isso não foi algo que Adão e Eva por si só decidiram fazer, né? Não criaram o livre-arbítrio para eles, mas foi Deus quem deu para eles. Por que Deus condenou eles uma vez que o desobedeceram, sendo que no livre-arbítrio há essa decisão de poder desobedecer a Deus ou não, e foi Deus quem deu o livre-arbítrio para os seres humanos? Por que quando os seres humanos desobedeceram, Deus condenou eles? Colocou sentenças. Vocês percebem como isso acaba sendo contraditório e injusto, inclusive? E apresenta falhas aqui, ou melhor dizendo, livre-arbítrio é um conceito que apresenta falhas quando olhamos nesse espectro do que aconteceu lá no relato bíblico de Adão e Eva. Estão a perceber, pessoal? Algumas pessoas costumam fazer confusão e começam a descartar algumas variáveis dentro dessa história, ou melhor dizendo, alguns pontos dentro dessa história, né? Descartam o fato de que foi Deus quem deu o livre-arbítrio para Adão e Eva. Foi Deus quem deu, foi como posso dizer, um dom, uma dádiva, né? Como dizem, por amor, Deus fez seres livres, não fez robôs que simplesmente vivessem para o obedecer, né? Então, por amor, Deus criou seres livres. Dizem que é um ato de amor, né? Mas esse ato de amor acaba se transformando num ato de horror quando mesmo Deus, uma vez que te deu essa liberdade, ou que deu essa liberdade para Adão e Eva, né? Melhor dizendo, de poderem obedecer ele ou não, vai lá e condena eles por desobedecerem, sendo que desobedecer é algo que faz parte do livre-arbítrio, entenderam, pessoal? Então ele dá a liberdade e foi colocando restrição e uma proibição, matou com a liberdade. No exemplo que eu dei do pai e seus filhos, né? É lógico que os filhos, se quiserem, ou se um deles quiser, mesmo ouvindo aquilo que o pai disse no final, ele pode ir lá e tomar Coca-Cola, né? Vai ficar de castigo. Mas aí quem está sendo injusto é o pai e não o filho. Entenderam, pessoal? Porque foi o pai quem levou a Coca-Cola. Foi ele quem colocou uma regra em casa. Prestem bem atenção. Ele colocou a regra. Ele quebrou a regra que ele próprio criou. Levou lá a Coca-Cola. Foi ele quem foi para os seus filhos. Ele disse, olha, tem um negocinho lá na geladeira. Não falou diretamente que é uma coisa na geladeira, né? Mas disse que são livres de poderem consumir o que estiver na geladeira. Isso aguçou a curiosidade das crianças, né? Dos filhos. Mas em casa só tem água. O pai tá vindo falar isso do nada, só tem água aí. E foi eles quem lhes deu a liberdade de poderem obedecer a ele ou não, e de consumirem ou não, né? Eles é quem sabe se consomem ou não. E a liberdade de poderem obedecer a ele ou não. Mas ao mesmo tempo o pai tá colocando um castigo ali, sendo que foi o pai quem deu esse poder de escolha para os seus filhos, entende? Então Deus deu esse poder de escolha para os seus filhos, Adão e Eva.
E nesse poder de escolha incluía-se obedecer a ele, fazer a sua vontade, ou não. Que as pessoas esquecem, algumas pessoas esquecem também que tem essa questão de ou não dentro desse conceito de livre-arbítrio. E uma vez que eles optaram por não fazer a vontade de Deus, por seguirem seus próprios desejos, Deus condenou eles. Isso é uma injustiça. Isso é algo que também observamos no nosso dia a dia, né? Quando amigos cristãos vão evangelizar nas ruas, na internet, seja lá onde for, né? E quando se deparam também com pessoas que nunca ouviram falar de Deus, ou que já viram falar, mas meio que não sabem muito a fundo, ou estão nem aí, né? Quando vão evangelizar, falam que... E isso para quem acredita no inferno literal, né? Falam que, olha, tem uma pessoa que esteve aqui na Terra, essa pessoa foi Deus, né? O Deus encarnado. E ele veio aqui para morrer pelos teus pecados. Você vê que o mundo tá uma confusão, há sempre guerra e miséria. Isso é por causa do pecado, porque o homem pecou, né? E a vida tem sido sofrida para muitas pessoas. Então, tem um Deus que veio aqui, tem o Deus, nosso Deus, como eles afirmam, né? Veio aqui na Terra, encarnou, veio para te salvar desses pecados, para te livrar dos pecados. Morreu por ti, ressuscitou para te limpar dos pecados. Basta você aceitar Ele como seu Salvador, né? Acreditar nessa história e aceitar Ele como seu Salvador. Que daí Ele vai te recompensar com a vida, recompensar com a vida eterna, né? Num lugar onde não haverá dor, sofrimento, toda essa coisa aí, será tudo tão bom, estarás tão feliz para sempre. E essa história é muito contada, muito contada. Só que quando o indivíduo que está ouvindo essa história, que nunca ouviu falar de Cristo, ou que já ouviu falar, nunca deu bola, sei lá, né? Acaba meio que repelindo esse pedido de aceitar a Cristo, repelindo essa história, não aceitando. Quem está evangelizando acaba omitindo, muitas das vezes, né? Acaba omitindo o que está por trás disso, ou melhor dizendo, o que vem depois disso, se a pessoa não aceitar. Não falam para ela que, olha, se você não aceitar, vai ir para o inferno. Ele vai te jogar num lugar de sofrimento se você não aceitar ele. Não falam isso. Partem muito com mensagem de amor, Jesus te ama, toda essa coisa aí que eu acabei de explicar agora. Só que quando a pessoa rejeita essa história, quando rejeita essa suposta verdade, omitem essa parte de que, se você não aceitar, ele vai te jogar para o inferno. Agora, para quem acredita no livre-arbítrio e acredita no inferno literal, mesmo que o inferno não fosse um lugar literal, mesmo que os seres humanos simplesmente desaparecessem, né, se não aceitassem Jesus Cristo após a sua morte, onde é que estaria o livre-arbítrio dos seres humanos ali? Se uma vez não aceitarem Deus, vão ser condenados ou vão desaparecer para sempre, né? Onde é que está o livre-arbítrio da pessoa? De poder escolher seguir um outro caminho pós-vida? Onde é que está o livre-arbítrio da pessoa? Não existe essa coisa de livre-arbítrio quando a situação é desse gênero, né? Então acaba sendo uma contradição, uma falácia. Porque a pessoa tem que aceitar Deus, tem que aceitar Cristo, senão vai ir para o inferno sofrer eternamente. E quem vai jogar essa pessoa lá no inferno não será a própria pessoa, como muitas pessoas gostam de inventar também por aí. É o próprio Deus que vai lhe lançar lá, um lugar que Ele criou. Tem um bichinho aí. Então a questão é essa, pessoal. O livre-arbítrio é uma falácia, apresenta contradição, apresenta falhas e acaba sendo um conceito teológico injusto quando aplicado na humanidade. Então é isso aí, pessoal. É isso que eu penso a respeito do livre-arbítrio. Nos próximos vídeos eu vou procurar falar sobre sobre por que me considero um ateu agnóstico, né? Por aí vai, ou um pouquinho agnóstico, seja lá o que for. E também vou aproveitar e trazer outros temas, né? Para variar um pouco os conteúdos aqui, né? Então a gente se vê numa outra ocasião, pessoal. Espero que fiquem todos em paz. Até mais.